Depois de termos celebrado essa belíssima festa de Nossa Senhora de Lourdes, hoje, no sábado, como em cada sábado, celebramos também essa presença mariana que nos ensina a amar mais e mais nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes os nossos irmãos evangélicos ou protestantes têm medo que amando a Virgem Maria a gente esqueça Jesus. Não, se você ama verdadeiramente a Virgem Maria, você vai ser impulsionado para Jesus, para os braços do Pai e para viver uma vida espiritual sob a moção do Espírito Santo. Então, a Virgem Maria, muitas vezes ela apresenta-se com essas mãos abertas justamente porque ela vai nos acolher, mas nos impulsionar, nos empurrar para os braços de Deus. E hoje no nosso livro de vida, número 67, é o número por excelência que explica o que é a Léxio Divina e como vivermos a Léxio Divina. Vocês vão ter um pequeno vídeo que vai mostrar justamente num minuto como a gente vive a Léxio Divina, mas justamente é baseado nesse número 67 do nosso livro de vida. Então, o compêndio da Léxio Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar em vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Léxio Divina? A Léxio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. 5 passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas 3 leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o 4º passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E o último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. A Léxio Divina é a leitura orante privada ou em comunidade da Sagrada Escritura, na qual Deus vem a nós no seu amor e mantém conosco um diálogo. Numa tal leitura, unida à oração, Jesus Cristo está verdadeiramente presente. Quando tomamos nas mãos com fé as Sagradas Escrituras e as lemos com a Igreja, a pessoa humana volta a passear com Deus no paraíso. Nos diz Santo Ambrósio, tão bonita essa citação. A cada manhã, a comunidade, após o ofício das laudes, toma o tempo do exercício da Léxio Divina. É preferível que seja de manhã cedo, pois o espírito e o coração ainda estão virgens para se deixarem visitar com a palavra de Deus. A Léxio Divina nos convida a todos e a cada um a estarmos disponíveis para Deus. E São Jerônimo nos dá a regra de São Pacômio. Ele prescrevia aos monges que todos os domingos eles se dediquem apenas às orações e às leituras. Esta regra monástica deveria ser o ideal de todo cristão, assim como outrora, aos domingos se costumava ler a Bíblia em família. São João Crisóstomo vai dizer: alguns de vocês dizem, não sou um monge, tenho esposa e filhos e assuntos da minha casa para cuidar. Mas é isto que destrói tudo. Você considera a leitura das Escrituras divinas reservada apenas aos monges, enquanto que seria muito mais necessária para você do que para eles. Aquele que vive no meio do mundo e é ferido por ele todos os dias tem uma necessidade muito maior de remédios. Uma parte da segunda-feira sabática é normalmente consagrada à Léxio Divina. Este tempo, mesmo que não seja muito longo, trará grandes frutos se for vivido na fidelidade. Esta Léxio Divina é divina porque nos coloca no mistério de Deus e o torna presente ao nosso coração. E Guigo, o cartucho, um cisterciense do século XII, ele nos indica essas 5 etapas da Léxio Divina. A Léxio, que é o exercício externo, é a leitura, é o grau dos principiantes. A meditácio, que é o ato da inteligência, que nos põe acima de todos os sentidos, é o grau daqueles que progridem, dos que já podem meditar a palavra de Deus.
A orácio, que é a prece, a oração que nos faz entrar no mistério, é o grau dos fervorosos. A contemplácio, a contemplação, a oração de quietude, que é o grau dos bem-aventurados, que corresponde à vida mística. E depois vem a axio, a palavra de Deus apropriada, que passa depois para a vida prática, torna-se vida em minha vida e transforma os meus atos. Então esse número 67 é o número que nós vivemos diariamente ao priorizarmos esse diálogo amoroso com a palavra de Deus, com o próprio verbo. O documento Dei Verbum vai dizer que há um diálogo que se estabelece entre a alma e o próprio verbo cada vez que nós oramos com a palavra de Deus. E por isso o Senhor se faz verdadeiramente presentes. Quando estamos com a palavra de Deus, estamos como no paraíso em que ouvimos os passos do Senhor. Quer dizer que entramos numa intimidade maravilhosa, numa intimidade única. Por isso a comunidade de Sementes do Verbo é chamada a viver cada manhã, vou repetir, cada manhã a Lectio Divina. E reservando, como no dízimo que é oferecido ao Senhor, o primeiro momento do seu dia para a leitura orante da Palavra de Deus. E por que num primeiro momento? Porque o seu coração está virgem, o seu coração está sem as preocupações do dia a dia, sem tudo que pode vir nos cansar ou distrair. Damos o melhor da nossa alma para o verbo, para a escuta amorosa da Palavra de Deus. Por isso, São Jerônimo vai nos mostrar que a nossa vida deve ser centrada nessa oração com a Palavra de Deus e com muita graça. São João Crisóstomo vai dizer que não é os que são monges que precisam mais da Palavra de Deus, é justamente os que vivem no mundo. Por isso a comunidade, justamente motivada por esse número 67, é que quis fazer o compêndio da Lectio Divina. Reparem, todo o trabalho que a comunidade tem de fazer o compêndio, de divulgar, de traduzir em várias línguas, de imprimir, de arranjar benfeitores, de fazer missões, de bater nas portas, de insistir e de ameaçar, de refutar, de anunciar a tempo e a contratempo que a palavra de Deus, através da Lectio Divina, não é só para nós. É justamente porque nós precisamos de lhe dizer que é você que está no mundo, que está sempre, toda hora sendo ferido pelo mundo, que precisa da palavra de Deus. Mais do que os religiosos, mais daqueles que já vivem mergulhados na palavra através dos ofícios. Claro que nós, os membros da comunidade de vida, somos chamados a essa leitura orante e por isso os nossos dias são sempre organizados a partir dessa priorização da palavra de Deus. A Lectio Divina vai nos mostrar, vai nos revelar o mistério de Deus e vai nos fazer mergulhar nele. E esses 5 passos, que é os 5 passos que nós vivemos cada dia, da Lectio, da meditação, da oração, da contemplação e da ação, isto é, da resolução daquilo que eu quero viver com a palavra de Deus. Então, uma grande graça com a qual somos chamados a viver. Hoje a primeira leitura é do Livro dos Reis, mas antes de mergulharmos justamente na primeira leitura, essa palavra do nosso fundador que diz assim: a justiça é o amor que serve a quem ama. A justiça é o amor que serve a quem ama. Quer dizer que você se torna ajustado ao querer de Deus e isso se torna amor, se torna gestos concretos e vai se tornar, inclusive, a forma de servirmos a Deus através de gestos concretos. Então, a palavra de Deus nunca é um exercício egoísta, um exercício para uma elite, mas é justamente para nos ajustar ao querer de Deus e nos ensinar a amar. 1 Reis 12, Jeroboão refletiu consigo mesmo: desse jeito o reino pode voltar à casa de Davi. Se este povo continua subindo ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o seu Senhor. Roboão, rei de Judá, e matar-me-ão. Depois de ter pedido conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: deixai de subir a Jerusalém. Israel, eis o teu Deus que te fez sair da terra do Egito. Erigiu um em Betel e o povo foi em procissão diante do outro até Dan. Estabeleceu o templo nos lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. Jeroboão celebrou uma festa do 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança do que se celebrava em Judá,
e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituíra. Depois desse fato, Jeroboão não se converteu do seu péssimo comportamento, mas continuou a designar como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do povo. A quem a desejasse, ele dava a investidura para se tornar sacerdote dos lugares altos. Este modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou sua ruína e seu extermínio da face da terra. Vemos aqui um procedimento não inspirado por Deus, não inspirado pelo espírito de serviço, mas justamente um desejo de defender o seu próprio poder, o seu próprio governo e uma imitação do verdadeiro culto. O que são os ídolos? São imitações de uma adoração, de uma veneração que deve ser dada a Deus, e o mundo vai criando ídolos, bezerros de ouro, altares em lugares altos, para que nos prostremos diante desses falsos deuses. E aqui, algo muito interessante, a tribo que dava sacerdotes era a tribo dos consagrados, era os levitas, da tribo de Levi. E aqui justamente ele imita, mas não faz igual, ele toma sacerdotes como alguém que quer dizer que não é uma eleição de Deus, não é um ser posto à parte por Deus para ser sacerdote, mas é uma autopromoção, uma escolha, como se fosse uma profissão. Tudo errado, e um governo baseado em atitudes egoístas, atitudes que querem defender interesses mesquinhos, não dá certo. Salmo 105. Nós pecamos com nossos pais, nós nos desviamos, tornámos-nos ímpios. Nossos pais no Egito não compreenderam as tuas maravilhas. Em Horebe fabricaram um novilho e se prostraram diante do metal. Eles trocaram sua glória pela imagem de um boi, comedor de capim. Esqueceram o Deus que os salvou, realizando prodígios no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas terríveis sobre os mares do junco. Qual é a grande dor do coração de Deus? É que nós somos capazes de esquecer aquele que nos salvou, aquele que fez maravilhas por nós, e tão rapidamente prostramos-nos diante de outros deuses. Ouvimos nesse salmo esse clamor do coração de Deus que nos diz: mas como é possível? Eu que te salvei, eu que te tirei do Egito, eu que te fiz passar a pé enxuto por situações tão graves em que poderias ter morrido, como é possível que me tenhas trocado agora por um bezerro de ouro? Marcos 8 é o evangelho de hoje. Naqueles dias, novamente uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer, e por isso ele chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. E se eu mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: mas como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? E ele perguntou: quantos pães tendes? Responderam 7. Mandou que a multidão se assentasse pelo chão e, tomando 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinha ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000. E então os despediu. Imediatamente, subindo para o barco com os seus discípulos, partiu para a região da Dalmanute. Essa distribuição milagrosa do pão multiplicado nos lembra justamente a Eucaristia. O Senhor vem para saciar a fome de uma multidão, mas o Senhor conta com os seus discípulos para distribuir esse pão. É bonito porque Deus quer salvar o homem através da sua igreja, através dos seus sacerdotes, através daqueles que Ele escolhe para distribuir a Eucaristia. E quando Ele vem para saciar uma alma, nada nem ninguém pode enganar mais aquela alma, porque aquela alma está selada e já conhece o sabor desse alimento espiritual. Hoje, os sermãos do bem-aventurado Isaac, século XII. Se há um irmão, seja por indigência, seja por fraqueza corporal e de educação, alguma coisa de incorrigível, por que não a suporto com paciência e não a levo de bom grado?
Pois está escrito: seus filhos serão levados aos ombros e consolados no regaço. Não será porque me falta aquela caridade que tudo sofre, que é paciente para suportar e benigna para amar? Forte essa provocação. Se eu não consigo suportar um irmão que é difícil, será porque não está me faltando a caridade? Porque um coração alimentado por Cristo, um coração que experimentou o seu amor que o salvou, é um coração que tem esta capacidade de amar, levar os outros nos ombros e consolá-los no regaço. Que Deus nos dê essa grande graça, que é a mesma graça que Ele deu à Virgem Maria.